No sétimo universo. Era um dia ensolarado na Terra e Buma havia organizado mais um de seus famosos banquetes, reunindo todos os amigos próximos e, é claro, Bios, o deus da destruição do sétimo universo, e Whis, o seu companheiro sempre presente. A mesa estava abarrotada de todo tipo de comida, desde pratos típicos terrestres até iguarias intergalácticas que Buma tinha conseguido para impressionar Bios e Whis, além de querer experimentar comidas de outros mundos. Todos conversavam animadamente e Goku e Vegeta, como sempre, comiam com muito prazer, mas com uma expressão de muita fome e de quem esperava um pouco mais dos pratos. Enquanto todos se divertiam, Buma, sempre curiosa, observava Bios. Algo nele chamava sua atenção há um tempo, mas nunca havia tido coragem de perguntar. Afinal, Bios, sendo um deus da destruição, era conhecido por sua impaciência e temperamento explosivo, o que o levou à destruição de inúmeros planetas ao longo dos anos. Mas Buma não era de recuar diante de uma curiosidade, ainda mais agora que ela possuía uma certa amizade com Bios. Buma falou: "Bios, posso te fazer uma pergunta? Algo que sempre me deixou intrigada." Bios parou de mastigar por um momento e olhou para ela de forma desconfiada. Bios respondeu: E o que seria? Espero que não seja algo tolo. Buma sorriu, um pouco nervosa, mas continuou. Buma falou: "Você é um guerreiro que existe há séculos, talvez até milênios, certo? Já deve ter passado por inúmeras batalhas. Mas o que me intriga é que você não tem nenhuma cicatriz. Seu corpo é completamente liso, como se nunca tivesse lutado de verdade. Como isso é possível?" Todos na mesa ficaram em silêncio por um momento. Goku, que estava devorando um prato cheio de carne, parou e olhou curioso para Bios. Vegeta, cruzando os braços, lançou um olhar analítico para o deus da destruição. Bios estreitou os olhos para Buma. Ele claramente não gostava da pergunta, mas antes que ele pudesse responder, Whis interveio com sua habitual serenidade. Whis falou: "Oh, Buma, essa é uma questão interessante, e a resposta é bastante simples na verdade." Todos os olhares se voltaram para Whis. O anjo tomou um gole de seu chá calmamente antes de continuar. Whis respondeu: "Bios, sendo deus da destruição, certamente passou por incontáveis batalhas ao longo de sua existência. No entanto, como parte da minha função como seu anjo e guia, eu mantenho uma habilidade especial ativa em torno do corpo de Bios. Essa habilidade faz com que a aparência de Bios se mantenha sempre perfeita aos olhos dos outros, sem marcas ou cicatrizes, por mais ferido que ele possa ter ficado em batalhas anteriores." Goku arregalou os olhos surpreso. Goku falou: "Sério? Então isso significa que o Bios já foi machucado várias vezes, mas nunca conseguimos ver?" Vegeta franziu a testa, ainda mais interessado agora. Vegeta respondeu: Eu imaginei que ele já tinha passado por algumas boas lutas, mas nunca pensei que ele escondesse suas cicatrizes." Bios, visivelmente incomodado, colocou o copo de suco de volta na mesa com um pouco mais de força do que o necessário, causando um leve silêncio constrangedor. Bios falou: Isso não é da conta de vocês. Minhas batalhas são histórias antigas. E quanto às minhas cicatrizes, bem, elas não são algo que preciso mostrar para todos os seres insignificantes que cruzam meu caminho. Buma, no entanto, não se deixou intimidar pela atitude de Bios. Sabendo que ele não iria destruí-la por algo tão pequeno, ela pressionou um pouco mais. Buma falou: Vamos, Bios. Isso só nos deixou ainda mais curiosos. Você tem vergonha de mostrar suas cicatrizes?" Os olhos de Bios se estreitaram ainda mais. Goku riu, tentando aliviar a tensão. Goku falou: Buma, você é corajosa de perguntar isso, hein? Mas, pensando bem, eu também gostaria de ver. Deve ser incrível ver as cicatrizes de alguém tão forte quanto Bios." Whis, que observava a conversa com um sorriso calmo, interveio mais uma vez. Whis falou: "Se Bios-sama permitir, eu poderia desativar essa habilidade. E então vocês poderiam ver por si mesmos as marcas deixadas pelas batalhas. No entanto, devo avisar que isso pode revelar mais do que vocês estão preparados para ver." Bios olhou para Whis com um olhar de reprovação, mas depois de um momento de reflexão, ele suspirou profundamente. Bios respondeu: Eu realmente odeio quando você me coloca nessa posição, Whis. Muito bem. Se todos aqui estão interessados em minhas antigas feridas, eu permitirei que vocês vejam. Mas apenas saibam que isso não muda o fato de que eu sou muito superior a qualquer um de vocês. Whis falou: "Como desejar, Bios-sama." Com um movimento sutil de seu cajado, Whis fez um leve gesto no ar, e uma suave aura azul começou a cercar Bios. De repente, o corpo de Bios brilhou, e então marcas e cicatrizes começaram a aparecer. O que antes era uma pele lisa e sem imperfeições, agora revelava profundos cortes, marcas de queimaduras e sinais de ferimentos antigos. E marcas mais pequenas cobriam seus braços e pernas. Algumas pareciam mais recentes, enquanto outras pareciam muito antigas, quase apagadas pelo tempo. Cada uma parecia contar uma história de batalhas intensas.
algumas das quais pareciam ter sido travadas contra oponentes igualmente poderosos. Todos na mesa ficaram em silêncio. Mesmo o Goku, sempre animado, ficou impressionado com o que viu. Vegeta, que normalmente mantinha uma postura desafiadora, ficou observando com respeito, reconhecendo as marcas de batalhas ferozes. Goku falou: "Uau, Bills! Eu nunca imaginaria que você tivesse tantas cicatrizes assim. Você deve ter enfrentado oponentes incrivelmente fortes." Vegeta respondeu: "Essas marcas são de batalhas contra outros deuses da destruição, não são?" Bills, olhando para eles com uma expressão sombria, falou: Algumas sim, outras de seres que ousaram me desafiar. Não é algo que me orgulho, mas faz parte de quem eu sou. Bulma, que observava tudo atentamente, sentiu uma mistura de surpresa e empatia. Bulma falou: "Eu não esperava isso, mas faz sentido. Um ser que vive tanto tempo e passa por tantas batalhas deve carregar cicatrizes, não apenas físicas, mas também emocionais." Whis calmo respondeu: "Exatamente, Bulma. Embora Bills-sama seja um deus da destruição, ele também é uma criatura que viveu por muito tempo e enfrentou muitas dificuldades. Essas cicatrizes são um reflexo disso." Bills revirou os olhos, claramente desconfortável com o tom da conversa. Bills falou: Chega disso. Eu não vim aqui para ser analisado como algum tipo de relíquia de museu. Eu vim para comer e aproveitar o banquete. Agora que já viram o suficiente, Whis, ative a habilidade novamente. Whis acenou com a cabeça, e com outro gesto de seu bastão, as cicatrizes de Bills começaram a desaparecer, como se nunca tivessem estado lá. A aura de perfeição voltou a envolver o corpo do deus da destruição. Goku, no entanto, não conseguiu esconder um sorriso empolgado. Goku falou: "Eu ainda quero lutar com você de verdade algum dia, Bills. Ver essas cicatrizes só me deixou ainda mais animado." Bills respondeu: Você nunca vai aprender, não é, Goku? Eu vou te dizer uma coisa. Se algum dia eu lutar com você sem segurar meu poder, pode ter certeza que você também ganhará algumas cicatrizes. Todos riram e a atmosfera na mesa voltou a ser leve. O banquete continuou, e embora a revelação das cicatrizes de Bills tivesse surpreendido a todos, o respeito por ele só aumentou. Mesmo sendo um deus da destruição, ele, como todos os outros, carregava as marcas das batalhas que travara ao longo de sua existência. Enquanto o banquete continuava, Bills ainda parecia levemente irritado pela curiosidade alheia. Ele não era o tipo que gostava de falar sobre o passado ou suas batalhas, muito menos sobre suas cicatrizes. Era algo que ele preferia manter escondido. Não apenas por uma questão de orgulho, mas porque essas marcas o faziam sentir-se menos poderoso. Bills falou: Não pensem que fico confortável mostrando isso a vocês. Na verdade, eu detesto falar sobre minhas cicatrizes. Elas me fazem lembrar que, por mais que eu seja um deus da destruição, essas marcas são sinais de que, em algum momento, eu fui ferido. E isso me irrita. Ele lançou um olhar sério para todos à mesa, fazendo o ambiente ficar um pouco mais tenso. Bills respondeu: Se não fosse pelo fato de já ter uma certa intimidade com alguns de vocês, eu jamais teria permitido que vissem essas cicatrizes. Caso contrário, não teria hesitado em eliminar todos aqui para garantir que ninguém soubesse disso. Goku, mesmo com o olhar sério de Bills, não pôde evitar fazer uma pergunta. Goku falou: Você realmente acha que essas cicatrizes te fazem parecer mais fraco, Bills? Bills respondeu: Entre os deuses da destruição, qualquer sinal de fraqueza pode ser fatal. Se algum deles soubesse que carrego essas cicatrizes, talvez me vissem como vulnerável. E eu não posso permitir isso. É por isso que essa habilidade do Whis é tão importante. Ela também intacta minha imagem de perfeição, algo que é crucial para o meu papel. Whis, que ouvia em silêncio, sorriu levemente e falou em um tom sereno. Whis disse: Posso revelar a todos vocês quem foi o responsável por causar algumas dessas cicatrizes no Sr. Bills, já que vejo que todos estão curiosos. Goku disse rapidamente, animado: Quero saber quem foi a pessoa que conseguiu ferir o Bills. Após o banquete, a noite caía sobre a terra, e a brisa fresca da cidade envolvia todos que estavam fora da Corporação Cápsula. Bills, Goku, Vegeta, Bulma e Whis haviam saído para o pátio, admirando as estrelas que cintilavam no céu. Goku estava particularmente animado, mesmo depois de toda a comida que havia devorado. A revelação das cicatrizes de Bills durante o jantar parecia ter despertado sua curiosidade natural. Goku falou: Ei, Bills, agora que já vimos suas cicatrizes, eu fiquei pensando, como você conseguiu algumas delas? Bills, que estava olhando o céu calmamente, voltou-se para Goku com uma expressão de irritação. Bills respondeu: Ai, você de novo com isso? Não é da sua conta como eu consegui essas cicatrizes, Goku. São histórias que eu prefiro esquecer. Mas a curiosidade de Goku era implacável.
Ele estava fascinado pela ideia de que Bills, um ser tão poderoso, havia enfrentado batalhas intensas o suficiente para ganhar as cicatrizes, o que para ele apenas aumentava o respeito pelo deus da destruição. Goku falou: "Ah, vamos, Bills, vai, só uma história. Aposto que todos aqui querem saber." Vegeta, que estava de braços cruzados, esboçou um leve sorriso, mas não disse nada. Ele também estava curioso, embora não fosse o tipo de admitir isso tão facilmente. Bulma, ao lado de Whis, aproveitou a oportunidade para pressionar Bills um pouco mais. Bulma falou: "Vamos, Bills. Depois de todo o banquete que eu preparei pra você, acho que pode nos contar uma história, não é? Não precisa ser sobre todas as cicatrizes, apenas sobre quem causou as maiores." Bills bufou, claramente irritado com o rumo da conversa. Ele não queria falar sobre suas cicatrizes, principalmente porque o faziam lembrar que em algum momento do passado ele havia sido ferido, algo que preferia esconder de qualquer forma. Bills respondeu: Vocês não desistem, não é? Já disse que isso não é algo pra vocês se preocuparem. Essas cicatrizes são do meu passado e francamente não são da sua conta. Whis, observando a situação com um sorriso calmo de sempre, viu uma oportunidade de esclarecer algumas coisas. Ele conhecia Bills bem e sabia o quanto o deus da destruição odiava falar sobre suas derrotas ou momentos de fraqueza. Mas ao mesmo tempo, Whis sentiu que poderia ser instrutivo contar a todos sobre uma batalha importante do passado de Bills. Whis falou: "Bem, se Bills-sama se recusa a falar sobre suas cicatrizes, talvez eu possa compartilhar uma das histórias mais interessantes sobre como ele adquiriu algumas delas." Bills virou-se rapidamente para Whis, com um olhar que misturava choque e raiva. Bills respondeu: Whis, nem pense nisso. Eu não autorizei você a contar nada. Whis, porém, continuou como se Bills não tivesse falado nada, ainda mantendo o seu tom calmo e suave. Whis falou: "Algumas das cicatrizes mais profundas e significativas de Bills-sama foram adquiridas durante uma batalha contra o Kitela, o deus da destruição do quarto universo." Ao ouvir o nome Kitela, o rosto de Bills se fechou imediatamente. Goku e Vegeta, que já haviam ouvido falar do rancor entre os dois deuses, ficaram intrigados. Goku falou: "Kitela? Aquele rato? Eu sabia que vocês dois não se davam bem, mas eu não sabia que tinham lutado de verdade." Vegeta respondeu: "Faz sentido. Bills e Kitela são como fogo e água. Era só uma questão de tempo até que acabassem em uma luta." Bulma, que não estava tão familiarizada com a rivalidade entre Bills e Kitela, olhou para Whis com curiosidade. Bulma falou: "O que aconteceu nessa luta? Como Bills saiu tão machucado?" Whis, sempre cauteloso com as palavras, fez uma pausa antes de continuar. Whis respondeu: "A batalha entre os dois foi intensa. Kitela, sendo um dos deuses mais astutos, conseguiu ferir o Bills de maneiras que poucos conseguiram. Eles se enfrentaram em uma disputa de poder e estratégias, e embora o Bills tenha saído vitorioso no final, ele sofreu alguns ferimentos consideráveis. As cicatrizes que ele carrega no abdômen e no braço direito são resultados dessa luta." Bills permaneceu em silêncio, mas era evidente que a menção de Kitela o incomodava. Ele cruzou os braços e virou o rosto, claramente envergonhado por ter suas fraquezas reveladas. Bills falou: Eu preferia que ninguém soubesse disso, Whis. Kitela é um rato desprezível, e eu não quero que ele se vanglorie por algo tão insignificante. Essas cicatrizes são apenas lembranças de uma batalha que eu gostaria de esquecer. Goku, no entanto, estava ainda mais intrigado. Goku falou: "Então você realmente se machucou feio contra o Kitela? Deve ter sido uma luta incrível. Eu adoraria ter visto isso." Vegeta, com um sorriso irônico, provocou Bills: "Então Kitela conseguiu te ferir? Não me diga que o todo-poderoso Bills teve dificuldades contra um deus como ele." Bills, visivelmente irritado, girou os olhos para Vegeta, e por um momento a tensão no ar aumentou. Ele odiava admitir, mesmo indiretamente, que Kitela havia sido uma verdadeira ameaça. O orgulho de Bills era algo monumental, e qualquer lembrança de que ele havia sido ferido, especialmente por um adversário que ele desprezava, era uma humilhação que ele evitava a todo custo. Bills respondeu: Não se empolgue demais, Vegeta. Kitela pode ter me ferido, mas no final eu o derrotei. Essas cicatrizes são um lembrete de que mesmo os deuses mais desprezíveis podem ser perigosos. Mas não se enganem, não é porque ele me feriu que significa que ele é mais forte. A vitória foi minha. Whis, percebendo a tensão, interveio novamente. Whis falou: "Exatamente, Bills-sama saiu vitorioso. No entanto, foi uma batalha difícil, o Kitela certamente não deve ser subestimado. Ele é extremamente inteligente e usa estratégias que podem surpreender até mesmo os mais experientes deuses." Bulma, com a sensibilidade que lhe era característica, percebeu o desconforto de Bills e tentou mudar o tom da conversa. Bulma falou:
Bom, acho que todos nós temos cicatrizes físicas ou emocionais que preferíamos esquecer, mas elas fazem parte de quem somos. No seu caso, Bills, acho que só mostram o quão poderoso e resistente você é. Afinal, você sobreviveu a lutas que poucos conseguiram. Goku, concordando com Bulma, respondeu: é verdade, e saber que até você, Bills, já enfrentou oponentes tão fortes, só me deixa mais motivado. Quero chegar ao nível de lutar de igual a igual com os deuses como vocês. Bills falou: boa sorte com isso, Goku. Vai precisar de mais do que motivação para chegar ao meu nível. Apesar da irritação inicial de Bills, a conversa acabou se tornando mais leve. No fundo, ele sabia que, embora detestasse admitir suas vulnerabilidades, havia criado uma espécie de laço com aquelas pessoas, algo que ele não teria com outros seres. Se fosse em outra circunstância, se outros deuses da destruição soubessem de suas cicatrizes, Bills os teria eliminado sem hesitação para manter a sua reputação intacta. Bills falou: não pensem que eu sou sempre tão complacente. Se eu não tivesse uma certa consideração por vocês, todos já teriam sido eliminados por ousarem tocar nesse assunto. Mas não pensem que isso me torna mais fraco. Whis sorriu, sabendo que, apesar da atitude severa de Bills, ele tinha uma ligação com Goku, Vegeta e Bulma que ia além do simples papel de destruidor. Mesmo com suas cicatrizes e feridas passadas, Bills ainda era um ser poderoso, temido e respeitado em todo o multiverso. Whis falou: é verdade, Bills-sama, mas acho que no fundo essa ligação que você criou aqui na Terra talvez seja um dos motivos pelos quais você se sente à vontade para compartilhar um pouco do seu passado. Bills bufou novamente, mas dessa vez sem tanta raiva. Bills respondeu: não se acostumem com isso. Vocês me pegaram num bom dia, só isso. A noite continuava calma, com o grupo ainda reunido no pátio da Corporação Cápsula. O desconforto inicial de Bills parecia estar se dissipando, embora ele mantivesse o seu ar de superioridade como sempre. Goku, ainda impressionado com a revelação de Whis, se aproximou mais de Bills com um sorriso sincero no rosto. Goku falou: eu realmente admiro você, Bills. Mesmo com todas essas cicatrizes, você continua sendo o cara mais forte que eu já conheci. Espero que um dia eu possa lutar de novo com você e quem sabe até superá-lo. Bills, sem desviar o olhar do céu, suspirou com uma mistura de cansaço e aceitação. Bills respondeu: você nunca vai mudar, não é? Mas eu vou te dizer uma coisa, Goku. Se algum dia você realmente conseguir me superar, talvez eu te conte sobre outras batalhas. Mas não se anime demais. Vegeta, que estava em silêncio até então, deu um passo à frente cruzando os braços. Vegeta falou: se Kakaroto chegar lá primeiro, eu também estarei logo atrás. Não pense que ele vai te superar sozinho. Bulma sorriu, observando o vínculo que, de alguma forma, se formava entre os guerreiros e o deus da destruição. Bulma falou: se vocês ficarem se preocupando tanto com lutas, vão acabar comendo outro banquete daqui a pouco. Bills falou: eu sei que não deveria dizer isso, já que é óbvio. Mas não revelem nada sobre minhas cicatrizes ou minha batalha contra o Kitela. Ou senão eu lembro vocês porque eu sou o deus da destruição e o ser mais poderoso desse universo. Bills disse com um sorriso arrogante, mas sério em seu rosto, mostrando que ele não estava brincando com suas palavras, e sim dando um aviso a todos. Com tudo aquilo, Whis se aproximou de Bills e logo os dois foram embora, deixando Goku, Vegeta e Bulma com um leve medo das palavras de Bills e seu sutil aviso. Pessoal, é assim que encerramos nossa história. Vocês sabiam desses segredos de Bills e suas cicatrizes? Gostaram da história? Se quiserem ver mais histórias épicas como essa, deixem seu like e também se inscrevam no canal. Então é isso, até o próximo vídeo, falou e fui!